A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos mais uma vez aqui na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse trimestre, o primeiro trimestre de 2026, estudando a nossa revista, que ela traz como título A Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade. Dentro do título A Santíssima Trindade, nós vamos falar sobre o Deus Trino, ou o Deus único revelado em três pessoas eternas, tá certo? Nós já tivemos duas aulas, né, onde nós falamos sobre a Trindade. Falamos na nossa primeira aula, nós falamos sobre o ministério da Santíssima Trindade, e a nossa aula de número 2, nós falamos sobre Deus, né, o Pai, e hoje, na lição de número 3, nós vamos falar o Pai enviou o Filho, né? Nós vamos falar sobre, né, a nossa lição o Pai enviou o Filho. Escrevi aqui na nossa lousa, o Pai envia o Filho, tá? Como enviado, o Filho tem uma missão. Quando se envia alguém para uma missão, esse alguém, ele sai para uma determinação que foi lhe dada. Então, o Pai, ele faz o quê? Ele enviou. Esta é a palavra-chave da nossa lição. O Pai enviou. Enviou quem? Enviou alguém. Então, enviou o Filho. E aí nós vamos entender durante a lição para qual fim. Tá certo? Muito bem. A nossa lição é de número 3, como já disse. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Primeiro a João, né? Esse texto está escrito no livro de 1 a João, no capítulo 4 e o versículo 9. Então, o texto áureo está dizendo que o Pai, ele enviou o Filho para quê? Para uma missão. Qual foi a missão? Ele enviou aonde? Enviou ao mundo. Para quê? Para que por ele vivamos. Pelo Filho tenhamos vida. E aí a Bíblia vai dizer que esta vida em Cristo é abundante, para que tenha vida e a tenha com abundância. Vamos estudar. Vamos lá. A verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Eu mudaria a palavra dos crentes, eu colocaria a adoção, né, da humanidade. Talvez o escritor colocou dos crentes porque realmente quem será adotado é aquele que adere, que faz a adesão, né, a Cristo. Aquele que
que se regenera, que se salva, aquele que o aceita como seu Salvador. Por isso, né, a adoção dos crentes. São só os crentes mesmo que são adotados. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a adoção aqui é para todos aqueles que creem. Só os crentes que creem realmente. Tá certo, amados? Vamos adiante da nossa lição. Muito bem. Qual é a introdução da nossa lição? A nossa lição vai nos trazer uma introdução aqui que diz que Deus, né, ele faz um plano para um fim. O que diz aqui, ó? No plano eterno da salvação, o Pai é quem envia o Filho. O Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Ele envia, o Pai é quem envia o Filho para a salvação da humanidade. Tá certo, amados? Essa verdade manifesta o amor divino e reafirma a perfeita unidade da Santíssima Trindade na missão da salvação. Então, essa verdade revela isso, né, na Santíssima Trindade, na missão da salvação. Ao longo da lição, vamos estudar que o envio do Filho unigênito revela a suprema expressão do amor de Deus, né, o cumprimento da plenitude dos tempos e a atuação harmoniosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano redentor. Tá? Então, nós vemos aqui no um resumo da nossa introdução, três situações. Nós vemos aqui, primeiro, existe um projeto, né? Então, primeiro existe um projeto, tá? Um projeto. Esse projeto foi, a nossa introdução fala de um plano. É um plano que o Pai faz para salvação, para remir, para a redenção da humanidade. Então, esse projeto Deus nunca mudou, nunca vai mudar, jamais Deus vai mudar esse projeto. Aí tem depois, ainda na introdução, vai dizer que no segundo passo aqui da introdução, fala de um executor. Um executor para esse projeto. Um executor para esse projeto. Né? O Pai projeta, o executor aqui é o Filho, né? O Filho a quem ele enviou, né? O Filho a quem ele enviou, e depois tem um terceiro plano, uma terceira pessoa envolvida no projeto, né? Está aqui a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Quem faz a função do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o processo. É o processo. Né? É o processo da salvação. Muito bem, deixa eu mudar aqui. Então, nesse terceiro plano aqui, ó, ele tem um terceiro processo para o projeto ser executado. Então, quem está no terceiro processo? Aqui sim está o Espírito Santo. O Espírito Santo. Né? Então, esses
esse projeto precisa dessas três essas três pessoas no plano do projeto, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí nós vimos na lição passada que o Pai chama, o Filho executa, que é o executor, e o Espírito Santo, ele dá como que fala? Ele dá os benefícios, né? Ele dá as diretrizes para que esse projeto seja executado, né? É o executivo da obra, é quem executa. Não. O Filho executa, o Espírito Santo é como se as ferramentas, vamos dizer assim, para que essa obra seja executada. Então, percebe que nenhuma obra pode ser executada sozinha, e a obra da salvação jamais. Então, Deus fez um projeto, um plano, providenciou o executor e as ferramentas para que essa obra seja executada. Então, isso aqui se torna um plano único, em uma única pessoa. E mais uma vez, eu volto a dizer, triunidade, ou triuno. Esse projeto. É isso que está falando a nossa introdução. A introdução da nossa lição. Muito bem. Então é o seguinte, na nossa lição, nós vamos estar estudando o nosso primeiro tópico vai falar sobre o envio do Filho. O envio do Filho. Tá? Primeiro tópico. O envio do Filho. O envio do Filho. Nesse envio, vai falar sobre um passo. O primeiro passo desse envio vai falar sobre o amor. O amor que o Pai teve para gerar o plano. O amor. O que fala sobre esse amor? Esse amor é um amor incondicional. Incondicional. Ou seja, é um amor sem... É um amor eterno. Não existe uma condição para que esse amor seja mudado. É um amor eterno, incondicional pela humanidade criada dentro do projeto, dentro do plano. O plano foi traçado de uma tal maneira que este amor se torna incondicional. Mas para que esse amor seja executado, existe um processo, né, de condição da humanidade, para que o incondicional, né, se revele àquela pessoa. Vamos entender o que é isso. O envio de Jesus Cristo, o Filho, único, unigênito do Pai, é o amor
demonstrar, é a maior demonstração de amor de Deus ao mundo. Aí lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, né, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, este envio, né, foi para a salvação. Nosso textual aqui está dizendo que enviou ao mundo para que nós fôssemos salvos. Essa salvação, ele chama de viver, para que todos vivamos, tenhamos vida nele. Muito bem, então vamos continuar a nossa lição. O verbo grego para este amor é agapoa, que significa o substantivo ágape, é um amor ágape, um amor do Pai, um amor verdadeiro, né? Incondicional, porém um amor fraternal, ágape, um amor do Pai. Muito bem, continuando. Expressam a natureza essencial de Deus e a busca pelo bem-estar de todos, né, conforme em Romanos capítulo 15, versículo 2. Usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para ser completamente indigno. Ou seja, uma vez que a gente nós éramos indignos, houve um amor que nos viu, nos enxergou. E este amor, ele não deu assim, é uma natureza do Pai, o amor. É uma natureza do Pai amar. Ensina que o amor de Deus não foi motivado por méritos humanos. Então, este amor não foi motivado por um mérito humano. Não existe mérito para esse amor. O mérito do Pai foi a tal maneira na qual ele amou. Não tem uma escala de medida, né? Esse tal maneira não tem uma escala de medida. Ela é eternamente amorosa, né? O projeto de Deus é de resgatar a humanidade. É um amor que ele é eternamente, porque é uma natureza de Deus. Ele amou o mundo rebelde e perdido e enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o pecado, a lei, quando alguém comete um delito, a lei, ela vai julgar, né? E se a pessoa é culpada, o que a lei faz? A lei pune, né? Tem uma sentença ali, cadeia, responde um determinado no Código Civil, Penal, tem lá a sentença que é para cumprir. Na lei de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, a punição de Deus é querer salvar, libertar esta pessoa desta condição
Por isso que o amor dele é incondicional. Porque o homem tem a condição de, com o amor incondicional de Deus, ele reverter isso. Ele fazer essa reversão, que seria aderir ao Filho. Seria aceitar ao Filho. Essa adesão não é uma condição de, eu posso ou não. Nessa adesão, a incondicionalidade de Deus, quando eu aceito a Cristo, esta lei que iria me punir no mundo espiritual, a Bíblia diz que Deus, ele não lembra, ou seja, joga no mar do esquecimento o delito, o pecado. E ele não se lembra do pecado. Não que Deus esquece, mas a pessoa fez a escolha de se salvar, de entrar no projeto, na escolha de Deus, no plano redentor de salvação. Tá? Então, isso é um resumo do nosso primeiro tópico, o amor incondicional de Deus, trazendo à humanidade a condição de se salvar. Segundo subtópico, vai falar sobre a iniciativa soberana de Deus. A iniciativa. E aqui, nós vamos ver que nada impulsionou Deus a tomar essa iniciativa. Teve uma impulsão de Deus. Qual foi a iniciativa de Deus? Foi amar. É o subtópico anterior. Vamos entender? Desde a eternidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Então, a Bíblia vai dizer que desde a eternidade, antes da queda do homem, Deus tinha um projeto de resgatar este homem, que iria ter problemas, não ia resistir às tentações pecaminosas deste plano. E aí o que ele faz? Ele traça um plano para salvar este homem, né? Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para nossa salvação. 1 Pedro, no capítulo de número 1, versículo 18 ao versículo de número 20. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa. Então, na soberania de Deus e no seu amor, ele tomou a iniciativa de enviar o Salvador, né, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. Então, Deus, a Bíblia diz que da vontade de Deus é que todos se salvem. Por quê? Porque o amor dele para a humanidade é incondicional. Ele quer salvar toda a humanidade. Mas ele vai salvar todas? Não. Ele não vai salvar todas. Sabe por que ele não vai salvar todas? Ele não vai salvar todos, por quê? Porque a incondicionalidade, ele dá uma condição para o homem ter o livre-arbítrio, que é de aceitar o projeto e fazer a adesão com o Filho. Porque é nele. Lá em Efésios vai falar que esse projeto aqui esse plano é em Cristo. Em Cristo. Então, essa iniciativa de Deus, ele tomou puramente pelo amor. Pelo amor. O amor dele.
Até mesmo antes da fundação do mundo, o Filho já estava destinado para nossa salvação. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, né? E seu imensurável amor, tomou a iniciativa de salvar, de projetar um plano para salvar a humanidade. Então, o que impulsou Deus? Seu amor, o imensurável amor. Não por mérito, não por merecimento. O homem jamais merecia. Porque em Romanos vai dizer que o homem pecou e por causa disso foi destituído. O que é uma destituição? O homem saiu do plano, saiu do projeto, por causa do pecado. Aí, através do religue no Filho, o homem adquire novamente o direito de salvação, né? O direito de tornar entrar no projeto. Aí esse plano aqui, uma vez que o homem saiu, foi destituído, ele adquire o direito de novamente ser ligado em Cristo, através de Cristo. Aqui está, amados irmãos, uma iniciativa de Deus para a salvação da humanidade, simplesmente pelo seu amor. Muito bem, o terceiro tópico da nossa lição vai falar, terceiro subtópico do tópico 1, fala sobre o envio do Filho e a Trindade. Terceiro aqui, ó, o envio. Do Filho e a Trindade. Mais uma vez a palavrinha Trindade que nós estamos estudando. É exatamente isso que nós precisamos entender, o processo, por que a Trindade. O que é que diz a lição? Diz assim, olha, embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, né? A missão do Filho foi descrita através do verbo enviar, do envio. A ideia aqui é de um presente gracioso de Deus, né? Então, a ideia é de um presente gracioso. Que presente é esse? Que presente é esse? Gracioso. Esse presente vai dizer que é a salvação do homem. Olha, Deus, em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa. Existe alguma coisa mais preciosa de um pai, a não ser o filho? Não acredito que existe, não. Uma coisa mais preciosa. O pai amar mais do que um filho. Pois é. Então, isso mais precioso ele oferece em favor da humanidade. Ele oferece o Filho, ele envia o Filho. O Filho. Através da humanidade. Para salvar a humanidade. Tá certo? Aí ele vai dizer o seguinte, olha. O seu Filho único, para que por ele vivamos
essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. Então, aqui, o envio do Filho não tem uma hierarquia, porque o Pai enviou, o Pai manda mais do que o Filho, ou o Espírito Santo manda mais do que o Filho. Não existe uma hierarquia. Existe um único projeto no plano e os três executores, né? Um planeja, um executa e os outros têm as ferramentas. E o outro tem a ferramenta de execução. Isso se torna, a Bíblia, a nossa lição vai dizer, e a Bíblia também diz, que isso aqui tem um único plano, que é salvar. Não tem aqui um pensamento diferente aqui. O pensamento aqui é de salvar. Né? Esse pensamento vai dizer que tem a mesma natureza, o mesmo pensamento. Né? Por isso que as coisas de Deus têm que ser trilhadas tudo com ordem, no mesmo projeto, no mesmo plano, no mesmo pensamento. Porque os três não trabalham um sem o outro. Um trabalha e o outro fica sentado. Não. Aqui os três todos têm uma função. Mas na unidade, para um propósito, que é de salvar, de remir o pecador, de resgatar o pecador. Aí a Bíblia vai falar que a ferramenta do Espírito Santo é de convencer o pecador do seu ato, do seu estado, que a Bíblia vai chamar de pecado, da justiça, né, e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo, convencer dessas três situações. Tá certo, amados? Este é o nosso primeiro tópico da nossa lição. Agora vamos para o nosso tópico de número 2. Tópico de número 2. Nós vamos falar nosso tópico 2. O Filho e a plenitude dos tempos. Tópico 2. Plenitude dos tempos. Esse é o assunto do nosso tópico 2. Plenitude dos tempos. Vamos entender o que é isso. Vamos lá. E o primeiro tópico, o primeiro subtópico, fala sobre preparação, história e histórica e religiosa. Preparação. Histórica. E religiosa. Vamos entender o que é isso aqui.
envio de Cristo não foi um plano não foi um plano improvisado. Então, este envio não foi um projeto de improviso. Foi um plano de redenção, um plano muito bem formalizado. Então, a lição diz aqui, o envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprindo na plenitude dos tempos. Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, vai nos dar essa referência. Não indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado por Deus. Indica que a vinda do Messias se deu num tempo determinado por Deus, né? Então, a Trindade em perfeita soberania e unidade determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Então, Deus projetou e ele colocou esse plano em ação através do Filho. E este momento da redenção, a Bíblia vai falar que a mensagem, quando ela é pregada e ela e a audição que vê, que vai ouvir, né? Ela é crida, ou a credibilidade da mensagem, né? Então ela é ouvida, e aí eu dou crédito. Crédito a quê? Né? A palavra de Deus. Crédito à palavra de Deus. Eu crer do ouvir e ouvir a palavra. Mediante isso, aí eu sou tocado pela terceira pessoa desse projeto, que é a ferramenta do Espírito, que é uma ferramenta, que é o Espírito Santo, que ele vai, eu vou ouvir, eu vou crer. Nessa crença, eu vou me cair em si. E aí, o papel do Espírito Santo é de tocar, né, no meu entendimento, no pecado, cai em si. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele vai, né, gasta tudo, primeiro ele apronta com o pai e vai embora. Quero saber de pai coisa nenhuma, de fazenda. Vou embora. Tudo bem, filho, vai embora. Quando ele se encontra numa situação, né, deprimente, a Bíblia vai dizer que quando ele vê aquele processo, ele cai em si. Né? Quando ele cai em si, aí entra, né, o pensamento, pequei. A Bíblia vai dizer que ele diz assim, olha, pequei contra ti, e eu não sou digno de ser chamado filho, quando ele vai ter com o pai. Né? É muito maravilhoso, muito lindo isso aqui. E aí, a Trindade em perfeita soberania da unidade determinou o momento exato para o plano, para a execução deste plano. Aí em Efésios, no capítulo 1, versículo 10 e 11, vai falar que esse plano, ele está em Cristo, que é o Filho. Vamos ler? Efésios, capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz assim, olha,
de tomar a regeneração em Cristo, a regenerar em Cristo, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como na terra. Nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito, já apaguei, mas estava o propósito, que é o projeto, né, do plano, daquele que fez todas as coisas. Quem fez todas as coisas? Deus, né? Segundo o conselho da sua vontade. Então, esse projeto foi feito por Deus para a salvação. Agora, a humanidade é que acaba saindo do plano. Saindo do plano. Mas Deus não vai mudar o projeto. Esse projeto não pode ser mudado. Tá certo, amados? Vamos lá. Então, o segundo subtópico vai falar sobre o filho nascido sob a lei. O filho nascido sob ou debaixo da lei. Sobre a lei. Sobre a lei. O que é isso? As Escrituras afirmam que o filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu sua natureza humana. Então, ele assumiu sua natureza humana e passando pelo cumprimento da lei, porque ele veio depois da criação da lei. Que a lei, ela veio para punir o erro. Mas Cristo veio e cumpriu a lei. Mas Cristo tinha erros? Não. Mas por que ele cumpriu? Para que, né, toda a humanidade entendesse que ele não veio para banir a lei, ele veio para cumprir. E que em Cristo, agora a lei não serve para quem vive nele. Vamos lá. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Passou por todo esse processo, só não pecou. Tá certo, amados? A expressão nascido da lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica, conforme eu disse. Ele cumpre todas as exigências da lei mosaica. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem a transgredir em momento algum. Não teve uma transgressão. Sou filho de Deus, não vou cumprir. Não. Sua vinda e obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Através do cumprimento da sua obediência, ele oferece um sacrifício perfeito. Qual foi esse sacrifício perfeito? Sua morte. Sua morte na cruz. Na cruz. Então, o Calvário revela esse cumprimento no projeto
da redenção. Muito bem. Terceiro subtópico aqui vai falar sobre a adoção. A adoção de filho. De filho. O que é essa adoção de filho? A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filho adotivo. Tá? Então, a obra do Filho, o aceite do Filho, quando foi enviado, não só nos perdoa de pecado, mas nos dá o direito de ser filhos de Deus por adoção. Cristo é o único Filho de Deus por natureza, e os crentes tornam-se filhos por adoção. João capítulo 1, versículo de número 12 e o versículo 13, vai estar dando essa referência. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico. No sistema legal judaico não fazia prática, não fazia parte a prática de adotiva, né? Mas era comum acontecer isso entre os gentios. Os gentios é que adotavam. Aí a lição vai dizer assim, que Paulo enfatiza, lá no livro de Efésios, no capítulo 1 e o versículo 5, que nós somos filhos de Deus por adoção. Nós ganhamos esse direito de ser chamados filhos de Deus por adoção. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos adotivos. Vamos ler? Efésios capítulo 1, versículo 5, diz assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Louvado seja o nome de Jesus. Pois é. Isso é Deus. Tá certo, amados? Muito bem. Finalizamos o nosso tópico de número 2. Agora vamos ao tópico de número 3. Rapidinho. Vamos falar aqui no tópico de número 3. Bem rapidinho. Para finalizar a nossa aula de hoje. Tópico 3 fala assim, olha, a Trindade no plano da salvação. A Trindade, 3 o tópico, mais uma vez falando da Trindade. No plano. Ou seja, no projeto de Deus. A Trindade no projeto. A Trindade no projeto de Deus. A vontade do Pai realizada pelo Filho. Então, a vontade. Primeiro tópico, uma vontade de Deus. Vontade de Deus, né? Realizada ou executada. Vou colocar executada. Pelo Filho. A vontade de Deus. E aí ele projeta isso e manda executar. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu nasci, João capítulo 6, versículo 38, tem essa referência.
Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele desce, ele já estava. Vem ao céu, vem à terra, se faz carne, habita entre nós, para fazer a vontade de Deus. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daquele que o Pai lhe deu se perda ou se perca, mas tenha a vida eterna. João capítulo 6, versículo 39 e 40. Então, a vontade de Deus é que todos se salvem. E Jesus Cristo quer salvar, mas conforme eu dei a referência em Efésios, e essa referência existe uma eleição para isso, porque não somos predestinados à salvação. Essa predestinação que fala em Efésios é em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou um predestinado ao céu. Tá certo? Coisa linda, né? A obediência de Jesus é perfeita, revelada plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhes agrada. Né? João capítulo 8, versículo 29. Essa obediência alcançou o clímax da entrega voluntária de sua vida por amor, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, essa vontade não expressa o entendimento do Filho, essa vontade de Deus não expressa o entendimento do Filho, porque ele veio para executar uma vontade do Pai. Então não era dele a vontade, era do Pai, mas ele veio para fazer. Tá certo? Subtópico de número 2, a mediação exclusiva do Filho. Mediação exclusiva do Filho. O que é isso? O Filho é o único caminho. Tá? Então, o subtópico de número 2 fala sobre uma mediação. Ou seja, um endereço para isso. Eu vou chamar de endereço, tá? Como é que eu chego num determinado lugar? Eu preciso do endereço para colocar no meu GPS e ir para lá. E às vezes, o GPS vai me dar alguns caminhos, tá certo? Aqui não tem outros caminhos. Isso aqui não é existe uma exclusividade aqui. Essa mediação fala de um único caminho. João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, só Jesus é a mediação. Não tem um outro caminho. Só Ele é a mediação. Esse acesso é exclusivo porque Ele é a revelação plena do Pai. É o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, só Ele. Porque foi Ele que foi enviado. O Pai não enviou José, o Pai não enviou Abraão, não enviou Jacó, não enviou nenhum dos patriarcas, nenhum dos profetas. Não enviou Elias, podia ter enviado Moisés, ele enviou Moisés para um fim, para resgatar o povo que estava cativo lá no Egito. Mas para salvar a humanidade do pecado, da justiça e do juízo, ele enviou Jesus Cristo e o Espírito Santo. Tá certo, amados? Muito bem. Subtópico 3 fala sobre a aplicação da salvação pelo Espírito. Né?
Subtópico 3. Aplicação da salvação pelo Espírito. Como é que eu aplico isso? Aplicação da salvação. Pelo Espírito. O que é isso? Como é que eu explico isso? Pois é, o Espírito Santo, chamado Consolador, e aqui vem como que aplica, ele é o Consolador, é Espírito da verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a aplicação do Espírito Santo no plano da salvação é para que o pecador ele seja convencido do seu ato, do seu estado naquele momento, que é o pecado, a justiça e o juízo. Como que ele está diante do juízo de Deus? Então ele é convencido disso. Aí vem aqui, eu acabei enumerando aqui algumas passagens. O Espírito é que ilumina a mente. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa nesse processo, o Espírito Santo eu enumerei aqui. Primeiro, ele ilumina a mente da pessoa, no momento que a palavra é pregada e ele cai em si. Ele reflete o seu estado. Ele ilumina a mente para o conhecimento de Deus. Ele ilumina a mente para o conhecimento de Deus. O 2, isso aqui foi o que eu enumerei, tá? Eu que fiz a numeração. Ele faz o quê? Ensina a verdade. Ele ensina. Ensina a verdade. Isso aqui que eu estou escrevendo está na lição. Eu apenas numerei esses processos. Ele ensina a verdade. João capítulo 14, versículo 26. E ele regenera os pecadores. Terceiro, regenera os pecadores. Os pecadores. Mediante a iluminação que ele conhece a Deus, aí ele começa a entrar nesses processos. E o quarto processo que eu enumerei aqui foi, ele faz o quê? Ele sela a pessoa. Sela os que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sela os que creem. Quinto processo aqui, ele assegura a perseverança dos crentes. O cara tem convicção e persevera. Né? Ele assegura. Persevera. Ainda tem um sexto e um sétimo. Sexto ponto. Não, aqui, esse é o sexto. O quinto, me perdoa aí, o quinto é a santificação. Santificação é progressiva. Ele vai aos poucos se santificando. Aqui é o quinto, tá? E aqui é o sexto. Ele santifica. Paulatinamente, progressivamente, tá, cada dia uma santificação, cada dia uma santificação. E por fim, o Espírito Santo ele glorifica o Filho.
Tudo isso para a glória do Filho no Pai. Ele glorifica, o Espírito Santo glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo. Testificar. Para fazer Cristo conhecido. Todos esses processos é função do Espírito Santo fazer na vida da pessoa. E quando ele faz isso na vida da pessoa, a pessoa só pode falar bem, só pode falar de Cristo. Não tem como não falar. Tá certo, amados? Muito bem. Finalizamos a nossa lição. Podemos dizer que essa lição foi uma das lições abençoadoras para a nossa vida e estamos com essa explicação finalizando mais uma videoaula, né? E, amados, que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus abençoe.